Estamos aí nessa segunda-feira e passando por aqui para tratar de assuntos importantes, né? Eu não podia deixar de comentar com vocês mais uma vez sobre o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul que ainda está passando por uma situação crítica, né? Tá braba a situação lá, estão ainda se recuperando, fazendo contabilidade de prejuízo, né? E observando as percas e prejuízos que houve por lá, né? Mas é aquilo, o estado quase todo afetado, dos quase 500 municípios, quase 450 municípios afetados, ou seja, o estado quase inteiro foi atingido, né? Situação muito séria. E no último vídeo eu cheguei a comentar do apoio do governo federal, mas eu me enganei, pessoal. O governo federal, infelizmente, não foi célere com o apoio, não. Entendeu? Simplesmente o fato do presidente da República ir ao estado do Rio Grande do Sul com comitiva, aquela papagaiada toda, simplesmente o fato do cara estar lá não quer dizer nada, entendeu? Melhor seria se ele não tivesse ido, mas tivesse mandado um apoio efetivo, mais importante, entendeu? Suprimento, ajuda em dinheiro, né, que até agora eu não vi notícia nenhuma sobre. Toda a ajuda, apoio federal, eu estou ouvindo dizer que vai ser feito futuramente, em breve, quer dizer, nunca é no momento. E o povo do Rio Grande do Sul está precisando de ajuda para ontem, né? E o que eu noto é que, graças a Deus, se não fosse o apoio, a mobilização nacional, a situação estaria mais crítica. E graças a Deus o povão está ajudando, entendeu? É a população e governos, né? Governos dos estados aí pelo país, graças a Deus estão ajudando. Muitos governadores estão mandando apoio para o Rio Grande do Sul. O governo do estado de São Paulo, para mim está sendo um exemplo. Tarcísio de Freitas está ajudando muito o Rio Grande do Sul. A última notícia que eu li, que eu achei excelente, é o apoio que o estado de São Paulo está mandando lá para o Rio Grande do Sul em relação a bombas d'água, para poder subtrair água de uma localidade e transferir para outra, né, que foi usada na época da crise hídrica de 2015. Poxa, isso é louvável, isso é uma atitude admirável. Eu achei isso de um gesto de dignidade muito especial mesmo. Adorei saber dessa notícia, entendeu? Então daí a gente vê, né? E se o povo maravilhoso lá do Rio Grande do Sul estivesse aguardando pelo apoio do governo federal, a situação estaria pior. Pena, uma pena. Eu vi um depoimento de uma ministra do Luiz Inácio, uma senhora chamada Simone Tebet, que falou que os prefeitos ainda não tinham se manifestado. Desde quando o prefeito tem que se manifestar? O governo federal tem que repassar as verbas de apoio para o governo do estado e o governo do estado repassar aos municípios. Cabe ao governador do estado repassar para os municípios. A ministra não tem que ficar indo atrás de prefeitura, não. Não cabe a ela isso. Cabe a ela repassar ao governo do estado e o governo do estado distribuir de forma isonômica para cada município afetado. Entendeu? Outra coisa também que eu acho importante comentar sobre esse caso é o seguinte, sobre essa questão do Rio Grande do Sul. Não cabe nesse momento a gente eleger o culpado, entendeu? Não cabe.
cabe unirmos as forças e resolver a situação o mais rápido possível, né? E se eu votasse no Rio Grande do Sul, meu voto teria sido no Onyx Lorenzoni, né? Mas eu acredito que o Eduardo Leite, ele tem um grande problema para resolver, entendeu? Nesses próximos anos, porque essa tragédia que aconteceu, esse excesso de chuva, essa grande cheia no estado, isso é um problema que para ser resolvido vai demorar aí no mínimo 2 anos. Até o estado se recuperar plenamente, é no mínimo aí 2 anos. Entendeu? Então, o momento é de todo mundo unir forças e tentar solucionar isso o quanto antes, né? E felizmente eu estou achando bacana de ver aí o apoio da população brasileira, de alguns governos dos estados aí do Brasil, até apoio internacional também, graças a Deus. A Argentina está ajudando, demais outros países também, né? E não posso deixar de citar também o apoio das forças militares, né? É bonito de ver aí o apoio do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu vi um vídeo tão bonito outro dia desse, de uma ponte que o Exército conseguiu criar, uma ponte ligando um município a outro, uma ponte da maior simplicidade, mas da maior importância ao mesmo tempo. Eu achei bonito isso, né? É um trabalho de integração memorável, né? E outra coisa também que me chamou a atenção dessa situação toda aí vivenciada lá no Rio Grande do Sul, que eu achei terrível, achei muito terrível, foi a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, multando alguns caminhoneiros. Poxa, isso eu achei lamentável. Quer dizer, num momento de gravidade, de excepcionalidade, a NTT agindo com essa, não é nem burocracia, ao meu ver isso chama-se burocracia, porque num momento desse de excepcionalidade, para que ficar averiguando o caminhão? Ou se averiguar, que fosse de forma célere. Enfim, felizmente, a jornalista Márcia Dantas, se não me falha a memória, o nome dela é Márcia Dantas. Felizmente ela conseguiu noticiar isso. E felizmente tomaram uma atitude. Eu acho que a burocracia da Agência Nacional de Transportes Terrestres reduziu mais, né? Porque, poxa, lamentável. E eu vi também muita gente falando de emissoras, né, sobre essa tragédia. Na minha visão, no meu ponto de vista, cada emissora procurou fazer o seu melhor. Mas para mim, quem acabou se destacando, eu acho que foi o SBT. Porque se a Márcia Dantas não tivesse noticiado isso, ia cair no esquecimento, ninguém ia ficar sabendo. E a NTT ia continuar fazendo isso. Essas multas aí deletérias num momento de excepcionalidade. Então achei excelente. Deu excelente. De parabéns. Para mim se destacou. Foi um destaque mesmo. Não desmerecendo as outras emissoras, mas essa cobertura e esse tema que a Márcia Dantas citou, eu achei interessantíssimo. Entendeu? Enfim, vamos observando aí como se resolverá, né? Como é que vai ter o desfecho, né? Essa situação triste lá no Rio Grande do Sul. Vamos torcer aí para que eles se recuperem o mais rápido possível.
Mas eu acredito que para criarem moradias, refazerem pontes e voltarem ao que era antes, no mínimo aí 2 anos. Porque o que a chuva deve ter atingido, não só a área urbana, né, mas a área rural também, né? Parreirais, cafezais, oliveiras, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem muitos plantios, né? Até mesmo de arroz, né? Fiquei sabendo. É uma pena. Prejuízo. Né? Certamente vai impactar na economia do país. E eu estou marcando aqui, pessoal, o que eu comentei, que eu já comentei por aqui, eu já estou marcando aqui para não me perder no assunto aqui. E para finalizar, gente, sobre esse tema do Rio Grande do Sul, é o projeto, né? Eu ouvi uns projetos interessantes na internet, muitos deles comentados pelo Alexandre Garcia, o grande Alexandre Garcia, um jornalista da maior capacidade, da maior dignidade. Ele falou algo interessante. Ele disse do desassoreamento, né, de lagoas e rios por diversas regiões, né, no Rio Grande do Sul, e faz todo sentido. Quando é desassoreado um rio ou uma lagoa, ele bem citou um exemplo excelente. É igual você limpar a calha de um telhado. Limpa a calha de um telhado, a água da chuva cai ali e consegue correr mais facilmente, né? Consegue escoar mais rápido. E eu tenho certeza que se houver um desassoreamento, vai melhorar. Excelente. Outra coisa também que ele citou que eu achei bacana, criação de diques. É importante a criação dos diques, porque quando é feito um dique, se ele for feito bem alto e bem forte, consegue segurar uma enchente. Entendeu? Dependendo do nível da água, segura, com certeza. Faz todo sentido. Eu achei bacana isso que ele falou, da criação de diques. Excelente. E do desassoreamento, né? E gostei também do que o Onyx Lorenzoni falou. Do recadastramento do Auxílio Brasil, entendeu? Aquele cadastro, certamente as pessoas ainda são as mesmas, entendeu? Certamente o governo federal tem os arquivos desse cadastramento do Auxílio Brasil. Tinha que cadastrar novamente esse pessoal todo, entendeu? Para já começarem a receber o auxílio do governo, entendeu? Será que esse auxílio que o governo está prometendo, esse tal de auxílio reconstrução de R$ 5.100, vai sair mesmo? Tomara, né? E que seja célere, né? Que seja rápido, porque senão o pessoal fica amíngua, né? Dependendo aí do apoio, né? De doações. E isso é muito triste, né? É complicado. Mas aí é o que eu estava comentando, né? Que eu gostei do que o Onyx comentou, né? Sobre o recadastramento do Auxílio Brasil e do bem. Benefício emergencial às empresas. Entendeu? O governo não pode esquecer das empresas. Né? E o projeto do bem na pandemia foi excelente. Ou seja, uma parte de apoio financeiro vinha diretamente do governo para a empresa, e a outra parte o empresário ia, né, administrando com os recursos que tinha, né? Enfim, dessa vez aí é de suma importância que volte aí esse projeto aí do bem, porque é de grandiosa importância, vai ajudar
manter ali a economia, né? Vai contribuir. Esse projeto aí do benefício emergencial de empresas, se voltar de novo, é uma boa. E daquele tal do pacote de... Perdão. Aquele tal do pacote de apoio que o governo federal prometeu entregar, né, de apoio à população lá do Rio Grande do Sul, daquele tal pacote, a única coisa que eu li ali que eu achei interessante foi a antecipação do abono salarial. Só. De resto é maquiagem. Por que a antecipação do abono? Porque, por exemplo, uma pessoa afetada pela chuva, que faz aniversário em dezembro e estava trabalhando de carteira assinada direitinho, vai receber talvez agora em junho, né? Ou antes, o abono salarial, né? Então foi o único projeto aí desse tal pacote de ajuda aí que o governo falou que ia fornecer ao povo do Rio Grande do Sul, que eu achei interessante. E vamos ver mesmo se de fato vai sair esse tal auxílio reconstrução. Tem esse nome, né? Essa é a tal ajuda que vai sair futuramente aí desse governo aí. Né? Vamos ver se vai sair mesmo. Né? Agora falando de âmbito internacional, umas notícias que me chamaram a atenção recentemente foi o seguinte, pessoal. Foi o atentado que o premier da Eslováquia sofreu. Se não me falha a memória, o nome dele é Robert Fico. Poxa, o cidadão estava saindo de uma reunião, foi falar com populares na rua, de repente foi alvejado por um monte de tiros, por um desconhecido. Lamentável, né? Eu não sei qual é a tendência, qual é o lado político dele, se é de esquerda ou de direita, mas independentemente, ninguém deve passar por isso. Né? Ninguém merece passar por isso. Isso é algo muito lamentável, muito triste. Entendeu? Felizmente, eu estava lendo a notícia agora há pouco, felizmente ele está melhorando, né? Ele está tendo uma recuperação boa. Mas, poxa, muito triste. Eu me lembrei em 2022, quando faleceu o grande Shinzo Abe, coitado, fazendo campanha na rua, foi lá atingido por tiros, acabou falecendo. Né? Fiquei muito triste pelo Shinzo Abe. E fiquei impactado também de saber da morte do presidente do Irã. Pois é, o presidente do Irã foi uma coisa que eu fiquei impressionado também. Caiu de helicóptero, ele e o primeiro-ministro dele, se não me falha a memória, um acidente de helicóptero, né? Morreram. Algo seríssimo. Enfim, que Deus tenha misericórdia da alma dele, né? Porque quando eu fiquei sabendo da notícia, eu me lembrei que Israel bombardeou, o Irã bombardeou Israel, né? O Irã bombardeou Israel e Israel estava quieto ali no canto deles, recebeu aquela ofensiva ali de graça. Quer dizer, olha aí a providência divina. Né? Então que Deus tenha misericórdia aí desse presidente aí do Irã e do primeiro-ministro dele aí. É um negócio sério. E falando sobre assunto internacional, teve um vídeo que eu estava falando sobre política e citei da guerra da Ucrânia com a Rússia. E eu acredito o seguinte, que o problema não é a Rússia, mas sim o Vladimir Putin. Entendeu? Porque é aquele povo maravilhoso da Rússia,
não tem culpa do representante que tem. E eu tenho certeza que o russo de verdade não apoia essa violência contra a Ucrânia. Uma violência gratuita, desnecessária, entendeu? A Ucrânia ali, o povo deles maravilhosos, estavam ali quietinhos na deles. De repente, do nada, sofreram aquela ofensiva russa. Quer dizer, lamentável, né? É uma tristeza. Entendeu? Então eu acho que o problema da Rússia é o Vladimir Putin. É o representante deles. O povo não tem culpa do representante que tem. Eu tenho certeza que o povo russo não tem esse pensamento maldoso que o Vladimir Putin tem. De querer atacar, de querer acabar com o território ucraniano a todo custo. Felizmente está se dando mal, né? Porque a Ucrânia está firme e forte. Graças a Deus está resistindo bem. Quer dizer, é um povo que tem dignidade, né? E tem um bom representante também. Então, de parabéns. Eu torço muito por eles. E para finalizar, meus amigos, queria comentar com vocês aqui a recente partida de 4 pessoas que me chamaram muita atenção. Dessas pessoas, a primeira que eu queria citar aqui é a deputada federal Amália Barros. Capacidade de pessoa, uma moça jovem, muito inteligente, grande amiga do queridíssimo Bolsonaro, da dona Michele e toda a família. Discernimento e coerência em pessoa, se expressava maravilhosamente bem, representava maravilhosamente bem, né, o estado dela lá na Câmara dos Deputados, né, e uma perca muito triste. Coloca a gente em reflexão de que a vida passa muito depressa e que a gente tem que aproveitar. Vocês verem, ela estava em Copacabana agora há poucas semanas, feliz da vida. E acontece isso. Agora eu não me recordo se ela estava em Copacabana ou se ela estava na passeata de São Paulo. Mas eu me lembro, eu acredito que ela tenha ido nas duas. Mas agora, na minha memória, eu tenho recordações dela na passeata de São Paulo. Quer dizer, estava feliz, bem, né, na passeata lá de São Paulo. Quer dizer, semanas depois, acaba tendo um passamento, né, inacreditável. Pena. Muito triste mesmo. E mais recentemente, agora, essa semana passada, foram 3 baitas jornalistas esportivos, né, grandes expoentes do nosso cenário esportivo televisivo, radiofônico e impresso, né? O grande Washington Rodrigues, uma capacidade de pessoa, muito sábio, um legado no rádio e no jornal memorável. Eu me lembro muito quando eu era criança. Eu lia muito jornal e tinha um jornal aqui no Rio chamado... Tem, né, um jornal aqui no Rio chamado Meia Hora, e tinha uma coluna dele nesse jornal, na área de esportes, chamado Geraldinos e Arquibaldos, e tinha um retratinho dele lá. Sempre textos inteligentes, né? Enfim, uma perca lamentável. E poucas horas depois, o grande Antério Greco, né, lá em São Paulo, faleceu aos 69 anos, muito sábio também, muito inteligente, um legado na área do jornalismo esportivo televisivo incomensurável, muito divertido, muito alegre, muito engraçado. É difícil a gente ver um vídeo dele na internet e não rir, porque
ele tinha uma risada muito especial, né? Ele, o amigo, quando ele se juntava com o Paulo Soares, era risada na certa. Na internet, no YouTube, pesquisando um vídeo dos dois reunidos no jornal, é pra rir bastante mesmo, muito engraçado. Ficam as lembranças, né? E aí poucas horas depois, quem faleceu, o grande Silvio Luiz, também o outro gênio, craque na área da narração, né? Ali no mesmo patamar dele eu incluo o grande Galvão Bueno, né, que graças a Deus está bem, e o eterno Luciano do Vale também, né, que esse ano completou 10 anos que faleceu. Eu lembro do dia que o Luciano do Vale morreu, foi um sábado, dia do aniversário do Roberto Carlos, dia 19 de abril de 2014. Pois é, você vê, um sábado, 19 de abril, nunca me esqueci daquilo. E com uma pena muito grande, porque Luciano do Vale morreu novo, estava em plenas atividades ainda. E eu me recordo daquela época também o seguinte, a comoção do Nivaldo Prieto. O Nivaldo Prieto tinha um contato muito grande com ele, principalmente já na época, próximo dele falecer. Eu acredito que eles trabalhavam juntos, né, na Bandeirantes, e num determinado momento o Luciano faleceu num sábado, no domingo tinha jogo, o jogo que ele ia transmitir, que o Luciano do Vale ia transmitir, eu acho que quem transmitiu foi o Nivaldo Prieto, se não me falha a memória foi ele. E aí num determinado link ao vivo, não sei se foi naquele programa, num link daquele programa Gols, Grande Momento do Futebol, o Milton Neves foi falar ao vivo com o Nivaldo Prieto, que estava num estádio de futebol, né? E citou o nome do Luciano do Vale e o Nivaldo Prieto não aguentou, chorou copiosamente, ficou muito comovido, né? E realmente foi uma partida que pegou todo mundo de surpresa, né? É igual esses três gênios, né? Agora recentemente. Washington Rodrigues, Antero Greco e o Silvio Luiz. Né? Uma pena. E eu fico triste, fico chateado, também é com o seguinte, nós não temos e não sabemos quando teremos capacidades de pessoas do mesmo quilate dessa turma. Não temos. Nunca mais vamos ter um outro Galvão Bueno, nunca mais vamos ter um outro Washington Rodrigues, nunca mais teremos outro Antero Greco, nunca mais teremos outro Silvio Luiz, nunca mais teremos outro José Carlos Araújo, maravilhoso, sábio, muito inteligente, uma voz inconfundível. Um outro gênio também que eu gosto, Luiz Penido, uma capacidade de pessoa. Se a gente for citar aqui, eu poderia passar horas. Do Luiz Penido, uma narração dele que me marcou foi da Libertadores de 2012. Eu era criança, estava ouvindo no rádio a narração dele, Fluminense e Boca Júnior. O Fluminense ganhou lá na casa deles, lá. E o Luiz Penido emocionado, aqui não tem Boca Júnior, aqui tem Boca Aberta. Poxa, isso marca a vida da gente. É difícil de não lembrar disso, não ficar comovido com o nó na garganta, entendeu? Porque o amor que a gente sente por um time, já diz o nome, entendeu? É um amor, é um sentimento, é uma felicidade em ver o time jogar, entendeu? Quando eu falo no Fluminense, é da maior verdade, da maior sinceridade, entendeu? E por que eu tenho um carinho pelo Fluminense? Pela história dele e pelas cores, entendeu? Se você for analisar, o Fluminense é o único time brasileiro que eu me recordo que tem o verde, o grená e o branco.
cores agradáveis, bonitas de se ver, um brasão bonito, um time disciplinado, uma história bonita, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense. E não é só porque meu pai é fluminense não, eu tenho um carinho pelo Fluminense, entendeu? E até as cores são agradáveis. É diferente do Flamengo. Não desmerecendo o Flamengo, mas eu não me agrado na cor vermelho, preto e branco, nem naquele brasão do urubu. Nada contra, mas não gosto. A mim não me agrada. Eu gosto do Fluminense, do verde, do grená e do branco. Entendeu? Não desmerecendo o Flamengo ou qualquer outro time, mas questão de gosto, né? Questão de gosto. Mas mais é isso, meus amigos. Mais uma semana abençoada para todo mundo. Um abraço carinhoso para todos. E que Deus abençoe e proteja cada vez mais e sempre a cada um, né, de maneira grandiosa, poderosa e infinita. Excelentes atividades abençoadas aí para todo mundo nessa semana aí que está se iniciando. E estamos juntos sempre. Né? Não vamos desanimar. Não vamos desanimar porque Deus é fiel, Deus é conosco. E sempre que eu quero desanimar, quando eu penso em alguma coisa, é difícil, né, a gente não desanimar. Principalmente agora nesses tempos, estabilidade política, estabilidade na economia, tragédia no Rio Grande do Sul, personalidades que vão embora, bate um desânimo. Mas aí eu lembro de uma frase que eu já contei para vocês aqui em outros vídeos, que é o seguinte: não se apequene, cumpra seu destino histórico, ordene as transformações. Essa frase aí, quando eu penso nela, eu me animo mais um pouquinho. Eu aplico isso em tudo na minha vida. Quando eu quero desanimar, eu lembro dessa frase, fico mais animado um pouquinho. Então eu digo isso a vocês. E estou com essa minha camisa aqui, o texto de Nossa Senhora lá do Ceará. Eu ganhei de presente de uma comunidade religiosa lá do sertão do Ceará, onde moram parentes meus, e que já me acompanha há muitos anos essa camisa. E para mim é uma grande bênção, né? Gosto muito dessa camisa aqui. Mas é isso, pessoal. Um beijo, um abraço para vocês. Tá bom? Até a próxima. Tchau. E não posso deixar de comentar, né, que só não estou mais animado por causa do momento político atual do Brasil, que não anda nada bem, infelizmente. Né? Pelo menos de todas as notícias ruins aí do momento político, a única que me deixou mais animado foi o veto aí que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal conseguiram se organizar e vetar aí uma medida aí que o desgoverno federal estava querendo propor, que era liberar a saidinha, né, da turma aí de presidiários aí em época de feriado. Não pode, não pode. Eu acho que isso, né, quebra aquele círculo de tentativa de melhoria, né, de ressocialização do preso. Se ele recebeu uma pena, ele tem que ficar aquela pena ali. Não é para ele sair. Né? Então, felizmente, o Congresso Nacional e o Senado conseguiram vetar aí essa possível medida aí do desgoverno do Luiz Inácio. Né? E eu anotei como é que ficou o resultado. No Senado, 11 votaram pela manutenção. Ou seja, queriam que o governo liberasse, né, a saidinha para os presos. E 52 senadores, graças a Deus, votaram no não. Que não era para passar isso, né? Graças a Deus. E na Câmara dos Deputados Federais,
126 votaram no sim, né? Pela manutenção, para que o governo liberasse a saidinha de presos. E graças a Deus, 314 deputados federais votaram para a derrubada dessa liberação aí, graças a Deus. Né? A responsabilidade falou mais alto, né? Com certeza. E falando aí sobre também o momento político atual, uma situação que me deixou aborrecido, foi o seguinte: esse tal desse leilão do arroz que o desgoverno aí do Luiz Inácio está querendo pôr em prática, né? E que já está encaminhado, infelizmente. Isso é uma palhaçada. A equipe de produtores de arroz do Rio Grande do Sul já comunicaram oficialmente ao governo federal que não precisa comprar arroz da China ou da Casa do Chapéu. Não é para comprar, não precisa. Aí o governo quer colocar uma disputa de preço, o arroz do governo contra o arroz dos produtores do Rio Grande do Sul, um povo afetado, querem colocar à venda para poder haver a concorrência de preço, descredibilizando a equipe de produtores de arroz do Rio Grande do Sul, quer dizer, cessando, né, a possível prosperidade deles em relação à venda desse artigo. Uma vergonha, uma vergonha. Eu vi duas notícias sobre isso que me deixaram preocupados, foram até citados nos stories do querido Bolsonaro. Uma reportagem é do dia 8 de junho, que dizia o seguinte: Maroagem, leilão de arroz do governo. Lula foi vencido por mercearia de bairro, fabricante de sorvetes e locadora de carros. Quer dizer, empresas com CNPJ com essa origem, muito esquisito. Aí tem. Outra importante que eu li também. TCU é acionado para investigar possível fraude em leilão de arroz realizado pelo governo Lula. Certíssimo. TCU é o Tribunal de Contas da União. Né? Certíssimo. Tem que ser acionado, tem que se investigar. Entendeu? Por que é que estão querendo fazer esse leilão de arroz se os produtores de arroz do Rio Grande do Sul já anunciaram oficialmente que não precisa? Ah, claro que vão desviar dinheiro, pô. Com certeza. O Luiz Inácio já tem um histórico pregresso relacionado a isso e ele é um bom professor nesse quesito. Entendeu? Ladroagem é com ele mesmo. A vergonha. Vergonha. Tem gente que apoia. Tem gente que apoia um negócio desse. Lamentável. Para finalizar, pessoal, eu queria comentar algo importante. No último vídeo eu falei da honrosa missão que eu tenho em ser mesário. Para mim é um motivo de grande honra. TRE aqui do Rio lembrar de mim, né, e me convocar. Agora há poucos dias eu tive a honra de receber um e-mail da zona eleitoral que eu sou mesário, me perguntando se eu gostaria de ser mesário. Eu respondi que sim. Para mim é um motivo de grande honra, de grande alegria e grande felicidade poder contribuir, né, no meu país e aqui para o distrito que eu moro. Eu nasci aqui no Rio, né, então para mim é um motivo de grande honra. E eu comentei sobre aquele detalhe da urna, mas não querendo descredibilizar o TRE, não, de forma alguma. É um processo muito sério. Eu acompanho de perto desde 2018. Para mim é um motivo de grande honra. E analisando bem o que eu comentei sobre isso no último vídeo, o fato de ter desligado a urna, eu acho que não interferiria em nada, porque há o cadastro de votantes num livro que os mesários possuem. Se não me falha a memória, são
2 ou 3 cadernos com a lista de votantes daquela zona eleitoral. E no final da votação, a urna tira o boletim da urna, que é a quantidade de votantes, né, que aquela urna recebeu. Então, olhando pela notinha que sai, boletim da urna, e comparando com um caderno, ali dá para ver, né? Dá para comparar a quantidade de votantes e a quantidade de votos que a urna recebeu. Então, a possibilidade de ter desligado a urna, né, anula o fato de a possibilidade de os votos terem sido perdidos, né? Pois é, eu estava analisando melhor, refletindo sobre isso, faz todo sentido. Agora é o seguinte, o que é que eu acho que deveria mudar? Antes, logo assim que, agora eu não me recordo se é logo assim que a urna é desligada ou se é antes um pouquinho. Há um disco na urna, parecido com um antigo disquete, mais ou menos desse tamanho assim. Há um disco que sai da urna com o resultado da votação da urna. Aquele disco, ele é colocado num envelope e entregue para uma equipe que sai com um carro, com todos os discos, com os resultados das urnas, que vai direto para o TRE do Rio, a central, e lá é feita a contagem digital dos votos, né? Eu acho o seguinte, eu acho que esse processo da contagem dos votos deveria ser televisionado, entendeu? Para o povo ver como é feita a contagem dos votos. Colocando lá o card no leitor ou no sensor, para que o público pudesse acompanhar. Eu acho que seria uma boa. Aí alguém pode se perguntar, mas como seria esse televisionamento, Lucas? Tipo, o resultado da Mega... Não tem a Mega da Virada? Não é televisionado a forma do sorteio? Mais ou menos nesse modelo. Se fosse televisionado desta forma, ou em âmbito nacional, ou em âmbito estadual, em eleições federais, uma forma geral para que todo mundo assistisse pela TV, houvesse tipo um pool, né? Todas as emissoras reunidas em prol de televisionar isso, era uma boa. Eu acho que levaria mais transparência ainda do que já existe, né? E outra coisa, em relação à biometria, gente. Não passou a biometria do votante, acabou. O cara tem que ir lá na zona eleitoral dele e resolver isso, entendeu? Para no segundo turno poder votar. Não é ficar tentando 4 vezes e depois, só se não passar, a quinta é com a do mesário, do presidente da mesa, e libera o cara para votar. Ah, pô, isso tinha que mudar também. Por que é que ficaram aquelas filas quilométricas no primeiro turno de 2022? Por causa disso. Tinha biometria que não passava. Bom, enfim. Vão aprimorar, provavelmente vão aprimorar isso aí. Mas é isso, meus amigos. Um abraço carinhoso para cada um. Que Deus abençoe e proteja infinitamente a todo mundo, tá? Que está aí do outro lado. Conceda uma semana abençoada, maravilhosa, protegida por Deus, repleta de muita saúde. Com certeza. Principalmente saúde, pessoal. Porque, olha, abaixo de Deus, a saúde e a família são muito importantes na vida da gente. Eu acredito fielmente nisso. Entendeu? Então, eu não podia deixar de passar por aqui e não comentar com vocês sobre isso. Tá bom? E é isso. Um abraço maravilhoso aí para todo mundo. Tchau. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todo mundo. Hoje é domingão, dia 16 de junho de 2024. São exatamente 9h30 da noite agora, 21h30. E passando por aqui para saber como é que vocês estão, tudo bem? Tenho fé em Deus que sim. Hoje estou arrumado desse jeito porque voltei da missa agora há pouco, né? Por isso que eu estou ainda com essa roupa aqui, camisa de botão, arrumado, né?
Cheguei agora há pouco em casa. Por isso que estou com esses trajes. Como é que vocês estão? Tudo bem? E hoje é domingo, né? 16 de junho. No último vídeo eu comentei 9 de maio. Puxa vida, nem tinha reparado nisso. É 9 de junho. Estamos em junho. E hoje, dia 16, é domingo, 9h30 da noite. Passando por aqui para saber como é que foi o dia 12 de junho de vocês e o dia 13, né? Dia dos namorados, dia dele, né? Santo Antônio. Querido Santo Antônio. Eu tenho a imagem de Santo Antônio aqui em casa. Guardo com muito carinho e sempre estou orando, conversando com ele, né? Juntamente com as outras imagens sagradas que eu tenho aqui em casa. Dentre elas, uma também muito especial, né? Nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora de Aparecida, né? Está sempre olhando e protegendo, né? Todos nós. Algumas imagens aqui, né? Especiais. Essa imagem de Santo Antônio eu comprei em 2019, me acompanha já desde 2019. E a imagem de Nossa Senhora de Aparecida eu ganhei de presente, uma senhora muito especial. No prédio que eu trabalhava, ela era uma funcionária e me presenteou. Eu comentei com ela, eu era muito devoto, e ela me relatou que sempre ia, né, ao santuário de Nossa Senhora Aparecida e ia com o irmão dela, né, e falou: olha, eu vou te presentear um dia com uma imagem. Eu falei: opa, obrigado. Aí em 2021 ela me presenteou essa imagem maravilhosa que eu ainda hoje guardo com carinho. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Padroeira do Brasil, maravilhosa. Sou muito devoto dela. Já pedi e já agradeci muito a ela. E que nem Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima também, sempre protegendo e intercedendo por todos nós. Mãe de Portugal, com certeza. E o que eu ia comentar com vocês, né? Eu gostei da mensagem da missa hoje, achei importante, né? A mensagem é o seguinte: as atitudes da fé da gente, né? Importante, as atitudes na fé. Cada ação, né, da fé é semelhante ao crescimento de uma semente, né? Germina, cresce, né? E de fato, né, a fé da gente é dessa forma. Muito importante mesmo. Achei bonito a mensagem que foi repassada hoje na missa. E também achei bonita a citação ao Sagrado Coração de Jesus Cristo. Excelente também. É uma grande bênção. E automaticamente, né, falando sobre a mensagem importante que eu achei bonito hoje na missa, né, falando sobre a fé, né, as atitudes da fé, eu me lembrei de uma reflexão do Padre Antônio Maria também, muito especial, que dizia a respeito do poder da oração, né? O poder de uma oração é muito importante. Há umas semanas atrás eu estava me preparando para rezar o texto de Nossa Senhora de Aparecida. Eu já rezo há muitos anos. Esse ano completou 5. Em maio completou 5 anos. Aí algumas semanas atrás eu estava vendo uma reflexão do Padre Antônio Maria, excelente. Achei o máximo que ele comentou a respeito da importância da oração. Uma oração é semelhante a um material de construção que a gente manda para a obra da nossa casa no céu. E ele até fez uma metáfora interessante de um homem muito rico que faleceu e que não orava, né? Então chegou no céu, o que tinha aguardando ele? Uma casa muito simples, né?
Então ele chegou para o anjo e comentou, mas poxa, eu era tão rico, essa casa simples. E o anjo sabiamente falou com ele, você orava na sua vida na terra? Ele falou, não, então, né? E aconteceu o oposto com um homem muito pobrezinho, muito simples, né? Que faleceu e que orava muito, né? Na terra. E chegou no céu, havia uma mansão esperando por ele, a morada do céu. Eu achei isso muito especial. É importante, né, a gente orar todo dia, agradecer a Deus por tudo, né? Faz a diferença positiva. Eu acredito muito nisso. Enfim, então era isso que eu queria comentar com vocês, né? Esses assuntos importantes. E mudando de assunto, queria comentar com vocês dois assuntos importantíssimos em relação à política. Três assuntos, eu me lembrei agora de um outro importantíssimo também, relacionado à política e à mobilidade daqui do Rio. Primeiro, em relação à política em âmbito nacional, que eu achei importante, né, é o seguinte, é o projeto de lei número 1904/2024, que equipara o aborto acima de 22 semanas a um homicídio simples. Eu achei muito bacana essa numeração de 22 semanas. Por que 22 semanas? 22 semanas são 5 meses e 2 semanas. É tempo suficiente para observarem que uma moça está gestante. Entendeu? Então é excelente. Eu achei esse tempo muito ideal. Entendeu? E eu fiz uma pesquisa que diz o seguinte, uma pesquisa relacionada a quanto tempo evidencia-se, acaba despontando, né, a barriga da gestante. E a pesquisa que eu fiz, o site dizia que era entre 12 a 16 semanas. Então quer dizer, poxa, 12 semanas são 3 meses, quer dizer, já é evidente, né? 16 mais ainda, 22 semanas muito mais. Então, vamos torcer aí para que esse projeto aí seja aprovado, né? E que torne-se lei, né? Lei número 1904/2024. Se Deus quiser, vai para frente. É importante, poxa, 5 meses e não ser decidido, né? E então é isso, é importante e a gestante tem que ter muita consciência e sabedoria, né, para tomar uma atitude dessa importante. Em relação ao tempo, eu acho um prazo excelente também. 22 semanas, poxa, são 5 meses e 2 semanas, é um tempão, né? Os outros dois assuntos que eu queria comentar em relação à política, já em âmbito daqui do estado do Rio, é o seguinte, em relação à Supervia, eu fiquei sabendo que a Supervia está com problema de caixa, né, com dificuldade para operação, que pena, eu fico triste em saber disso. Deus abençoe aí para que eles consigam aí resolver essa questão aí da melhor maneira possível, né, e que o transporte ferroviário aí melhore, né, o transporte ferroviário aqui do Rio melhore, porque é uma pena não funcionar plenamente. Eu morei na Baixada poucos meses, em 2019, e muitas vezes eu saía daqui do Rio para o município de Queimados e pegava o trem, né? Naquele tempo você já via, né, lotação, né? E felizmente eu não cheguei a ver muito atraso, nem problemas em ramais não, né? Graças a Deus o horário que eu passava eu não via muito isso. É sempre à tarde, à noite, mas de manhã a gente liga a TV, vai assistir o jornal aqui do Rio e tá sempre vendo, né? E agora, de uns tempos para cá, é uma questão aí de roubos de cabo, né?
Bom, felizmente nunca mais eu ouvi falar nisso, mas há uns 2 anos atrás a gente ouvia muito falar sobre isso, roubos de cabo. Quer dizer, é um negócio sério, né? Enfim, vamos torcer para que dê certo. Eu me lembro que em 2022 o governador Cláudio Castro teve uma grande missão de decisão se manteria a concessão ou se não manteria. Eu acredito que ele manteve, né? Só não sei por quantos anos, mas manteve. Não sei se é por mais de 25 anos, né? Enfim, eu sei que vamos torcer aí para que a Supervia consiga se reerguer, né? E se não conseguir, né, que o Estado aí consiga administrar bem a situação aí, que nem é o metrô. Eu considero o metrô do Rio um sucesso, um sucesso. Nós pegamos aqui um metrô aqui na estação do Jardim Oceânico. Dali do Jardim Oceânico você consegue fazer uma baldeação de Botafogo para o Maracanã, ou então você consegue pegar facilmente um metrô ali da estação do Jardim Oceânico e até ali a região do Estácio, direto. Mas é um sucesso, é um sucesso. O metrô daqui do Rio funciona, é um sucesso, muito especial mesmo, né? E aqui não é o metrô de São Paulo, eu torço muito para que o metrô de São Paulo continue bem, cada vez mais e sempre, né? E que o governador Tarcísio consiga privatizar a outra parte que falta. Porque quem é que entra em greve no metrô de São Paulo? É só quem é sindicalizado, né, do Estado. É uma pena. O lado que é privatizado funciona maravilhosamente bem e os funcionários não ficam com essa palhaçada de greve, né? Enfim, também tenho torcido por essa questão lá. Mas voltando a falar aqui do Rio, eu li uma notícia hoje que me preocupou. O apoio do querido Otônio de Paula à candidatura do Eduardo Paes. Se eu fosse ele, eu repensaria. Eu repensaria, entendeu? Porque eu reconheço alguns feitos do Eduardo Paes, reconheço. Revitalizou o BRT, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. O problema do transporte público, para não citar outros problemas, o problema do transporte público aqui no Rio não se resume só ao BRT, não. Se resume a linhas de ônibus que estão faltando, se resume a falta da circulação de 100% da frota. Então, independente de não ser feriado, ou ser feriado, ou final de semana, tinha que circular 100% da frota todo dia. Não é 65% ou 70% não. Por isso que os ônibus aí vivem lotados aí. Aí o trabalhador fica naquela situação humilhante de ficar enfrentando o transporte público, principalmente de manhã cedo. Há umas semanas atrás eu fui realizar uma prova do Detran, uma prova de psicotécnica e de visão, poder renovar minha habilitação, e era aqui na Barra, né? Aqui do lado, no bairro aqui do lado. E aí eu saí da comunidade que eu moro para ir até lá, e de ônibus é rápido. Só uma estrada, a pessoa chega lá e já está na localidade lá praticamente. Eu tive que embarcar num 557 lotado. Lotado, parecia uma lata de sardinha. Pô, o município rico do jeito que já tá na hora de, né, soltar 100% da frota aí, pô. Vai evitar aí que o trabalhador fique pegando ônibus 7, 8 horas da manhã, 6 horas ou mais cedo, 5, 4 e pouca da manhã, lotado. Enfim, vamos ver quando é que vai melhorar, né? Então era isso, eu queria comentar isso com vocês, né, que me preocupa aí essa questão do Otônio de Paula apoiar a candidatura do Paes. Eu li na reportagem que foi porque o Paes esteve na sentidela lá do pai dele, né, do Otônio de Paula pai, por isso que ele está apoiando ele, né, o Paes. Enfim,
O problema do Paes é que ele se abraçou com o Lula de uma forma também avassaladora. Ele não deveria fazer isso. O sujeito que foi pego numa ligação dizendo que é soldado do Lula, não levo fé não. Eu já levei mais fé nele. Quando ele foi candidato em 2008, eu levava fé nele. O primeiro mandato dele foi bom, né? O segundo razoável. Mas em 2012 eu não apoiei, eu não votava, né? Mas o meu apoio em 2008 foi para ele, né? Em 2012 não foi, não foi. Em 2012 quem eu torcia para que ganhasse era o Otávio Leite. Eu torcia pelo Otávio Leite, ele tinha propostas boas. E também tinha um candidato bom, que tinha até participado da gestão, da primeira gestão do Paes, era o Osório. O Osório ele tem uma noção de mobilidade e de transporte público boa. Para mim eram os melhores candidatos daquela época, eram eles dois, era o Otávio Leite e o Osório. Em 2016, meu título não era aqui do Rio, mas eu apoiei o Crivella. Sempre gostei dele, tive um carinho por ele. E em 2020 a mesma coisa, apoiei o Crivella também. E agora, esse ano, se o delegado do Dr. Ramagem sair candidato, leva meu voto também, tem meu apoio. Entendeu? Eu gosto do Dr. Ramagem, amigo do Bolsonaro, né? Certamente tem um bom planejamento para a cidade do Rio, com certeza. Ou o Dr. Ramagem, ou quem o movimento de direita indicar, eu assino embaixo. Entendeu? Certamente terão um bom planejamento para a cidade, com certeza. Para finalizar, pessoal, eu queria dizer o seguinte, queria falar de duas partidas recentes que me chamaram muita atenção. A primeira delas da dona Ilva Ninho, grande atriz, senhora da maior dignidade, nordestina, muito talentosa, gostava dela. E com uma pena muito grande que ela morreu. E agora mais recentemente também que eu fiquei sabendo que morreu, que me deixou muito triste mesmo, porque eu gostava infinitamente dele, lembrava dele e da família dele nas minhas orações. Querido Naim, né? Grande Naim, que perda triste. Novo, tinha 71 anos, ia fazer 72 agora em agosto. Partido lamentável. Muito amigo do Jô, né? Muito amigo do Silvio Santos, uma turma maravilhosa da música, né, também. E Bicão do Ratinho também, né, um apresentador. Daí era uma capacidade de pessoa, muito humilde, muito simples, muito honesto, muito trabalhador. Eu anotei aqui uma qualidade dele também muito especial, atencioso. Ele tinha uma atenciosidade com as pessoas muito especial. E outra coisa que eu anotei importante também é comovente a imagem da esposa dele pertinho ali do caixão, na sentinela dele ali, foi uma coisa comovente demais. Eu anotei o nome dela também, a senhora Andréia de Andrade. E por que eu anotei esposa? A grande mídia dizia ex-esposa, mas não, para mim é esposa. Pela reação dela, pelo olhar, pelo semblante dela, a gente vê que ela tem um amor grandioso por ele, com certeza. Eu não me lembro onde eu li na internet que dizia que eles estavam ensaiando uma reconciliação. Com certeza iam se reconciliar, com certeza eles iam voltar a morar juntos, entendeu? Um grande amor não acaba assim da noite pro dia, não. E eles dois, é notório pelo olhar deles que era um amor bonito de se ver. A prova disso, vocês podem pesquisar. A ida do Naim
no programa do Ratinho em 2022, né, onde aparece a esposa dele, a dona Andréia, e o carinho, a atenção que ele tinha com ela e ela com ele, muito lindo de ver mesmo, muito especial. Assistam, assistam, vale a pena. Muito engraçado, muito divertido. E uma outra também boa dele, a entrevista dele no Jô, em 2015, muito engraçada também. Um verdadeiro documento histórico. Assistam, pessoal, vale a pena. Muito especial mesmo. Eu assisti na época e reassisti de novo. No dia que eu fiquei sabendo que ele partiu, eu fiquei numa tristeza muito grande mesmo. Muito grande. E fiquei triste demais. Um outro tópico importante que eu anotei aqui também foi o seguinte: lamentável ele não ter conhecido os netos. Que pena, gente. Que pena. A gente não deve desperdiçar o tempo da gente com esse cessamento aí, né? De deixar de apresentar um parente querido, né? Para um outro parente, tipo um neto para um avô, não pode. A vida passa muito depressa, entendeu? Para isso acontecer. Então, que Deus abençoe, que ele tenha um descanso abençoado, porque quando eu li sobre isso eu fiquei muito triste, né? Que ele não conseguiu conhecer os netinhos. Que pena. Mas é assim mesmo. Um dia todo mundo se reencontra. Eu tenho muita fé nisso. Muita fé. E ele era uma pessoa boa. Ele estava no céu, não tenho dúvida. Pelo olhar dele, pelo sorriso dele, a gente tem certeza disso. Entendeu? Eu não podia deixar de citar. Agora, outra coisa também que eu anotei importante. Ele foi um abençoado, né? Pai de 2 filhas, duplamente abençoado, porque minha definição na vida é o seguinte: o homem que é pai de uma menina, ele é muito abençoado. Então, se ele for pai de 2, é duplamente abençoado. Se for pai e avô de menina, em dobro, né? Muito mais. A mulher é uma grande bênção, geradora de vida. A gente pode criar a filha da gente com ternura, livrando aí desse mundo aí cheio de maldade e de adversidade, né? Por isso que eu digo, quem é pai de uma menina é um abençoado. Agora, falando sobre esse assunto, eu queria comentar também uma outra coisa importante. A citação ao fato da prisão dele. Para que ficarem falando isso? Eu vi setores da mídia falando isso. Para que ficarem exumando um assunto desse? Qual é a necessidade? O que isso vai engrandecer alguém? Nada. Pô, o cara falando isso, né? Depois que o homem já partiu, eu achei isso uma falta de sensibilidade muito grande. E eu não sabia disso, eu não sabia. Confesso a vocês que eu não sabia. Entendeu? Uma bobeira. E que nem foi por causa dele, foi a decisão de juízes diferentes. Porque no Brasil é desse jeito. Um juiz decide uma coisa, outro juiz decide outra. Aí chega um desembargador e manda outra coisa. Pô, aí fica difícil, né? O fato da prisão dele foi devido a uma medida protetiva, né? Restritiva, de distância, que ele tinha que ter da ex-mulher dele. Mas aí ele ganhou de uma juíza o direito de visitar os doguinhos lá que ele tinha lá na casa da ex-esposa. E a mulher ainda morava na casa, pra você ver, né? A casa estava na partilha. Que situação, né? Graças a Deus ele passou aí por essa fase braba aí. E infelizmente chegou o dia dele, né? De maneira tão inesperada, mas Deus escreve certo por linhas certas e tem um destino maravilhoso para ele no céu. Não tenho dúvida.
pessoa maravilhosa que nem ele, que tem um fim assim tão rápido, não é em vão. Não é em vão. Eu acredito muito nisso. E então é isso, pessoal. Entendeu? Mas aí é isso. Essa citação aí do fato da prisão dele eu achei desnecessário, porque não foi por algo grave, foi por uma bobeira. Uma diferença de uma decisão de um juiz para outro juiz. Entendeu? E não, o pior é que a ex-mulher dele ainda gravou, né? Ficou gravando o cara lá na residência, né? Que era dele, né? Ah, uma pena. Mas o importante é que isso passou, né? Que está num lugar bom, com certeza. Mas é isso. Um abençoado término de domingo aí para todo mundo. Uma abençoadíssima semana para todos. Deus abençoe de maneira grandiosa, poderosa, infinita, cada um aí do outro lado, hoje e sempre. Tamo junto, pessoal, tamo junto, tá bom? Uma felicidade aqui, sempre gravar um vídeo aqui e conversar com vocês. E isso já há muito tempo, graças a Deus. É isso aí. Grande beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Pois é, hoje, domingão, estou aqui realizando minhas célebres atividades físicas, subindo aqui uma via aqui pela zona oeste do Rio. Olha aí que maravilha. Você encara uma subida dessa? É um lugar maravilhoso aqui. Uma estrada bacana que tem aqui perto da região que eu moro. Me lembrei que aqui é uma região bacana para gravar vídeo, né? Um lugar reservado. Passa muita moto, né? Menos carro. Eu acho que é menos barulhento aqui, né? Enfim. Mas é o que eu estava comentando com vocês. E hoje é domingão, 30 de junho de 2024, 3h43 da tarde. Olha isso que maravilha. Pedaço da barra dá pra ver mais distante. Mais adiante, subindo mais um pouquinho, dá pra chegar lá. Olha que maravilha. Eu vim de lá, do início de lá, subindo devagarzinho aqui. Aquela célebre infantaria. Pois é, 3h43 da tarde. Junho tá terminando. Último dia do mês, graças a Deus. E minhas férias também, né? Sou agradecido a Deus por ter conseguido tirar essas férias. Uma grande bênção. Pude cuidar das atividades administrativas que eu tinha para resolver em casa e na minha vida pessoal também. Me reorganizar e descansar um pouco, né? Recarregar a bateria aí para mais 11 meses aí de atividade no trabalho, né? E o motivo é só de agradecimento mesmo, né? A Deus. Seguindo o exemplo de São Paulo, né, que sempre fala que é importante agradecer, é uma verdade. Mas eu tô com um papel aqui, sempre com minhas anotações, que é importante, para comentar com vocês assuntos importantes. Hoje é 30 de junho e eu anotei que eu não poderia jamais esquecer que... Olha que maravilha. Que natureza, né? Coisa de Deus mesmo. Maravilha, eu adoro caminhar por aqui. Fazia um tempo que eu não andava por aqui. Aí me lembrei que aqui na região tem
essa área bacana aqui. Eu falei, opa, é uma oportunidade boa para produzir memórias para a vida, né? Pois então, aí eu deixei anotado aqui, voltando ao assunto que eu estava falando, 30 de junho, 22 anos do Pentacampeonato Brasileiro, né? Há 22 anos que nós temos 5 estrelas na camisa. Que maravilha. Eu lembro pouco daquele dia. Eu tinha 5 anos. Eu lembro pouco, mas o que a gente não lembra, o vídeo lembra a gente, né? E tudo que a gente assiste no YouTube sobre, a gente vê a comoção nacional e a grande alegria que foi, né? Com certeza. Olha, esse ponto aqui, onde nós estamos, é um ponto que eu gosto. Aqui dá para você ver um ponto bom da Barra. Olha só que maravilha. Viu? Ali, um pedaço da Lagoa da Barra, os prédios lá embaixo, é uma maravilha. Pois é, eu adoro caminhar por aqui. Fazia um ano que eu não passava aqui, mas é um lugar especial. Tem muita paz aqui nesse lugar, com certeza. E anotei também, 30 de junho, 22 anos, da partida do querido Chico Xavier. Grande Chico Xavier, um grande brasileiro. Grande homem de fé também, uma pessoa inesquecível. Muito puro. Faz muita falta, com certeza. E pois é, tinha que comentar isso, né? E anotei aqui também, amanhã, 1º de julho, impossível não lembrar que o Plano Real está completando 30 anos. Que maravilha. 30 anos do Plano Real. Uma bênção mesmo. Pena que não está sendo muito bem cuidado essa equipe econômica atual. Infelizmente não está sendo bem cuidado, mas dias melhores virão, com fé em Deus. A gente não pode tirar o mérito do saudoso, queridíssimo Itamar Franco, do grande Fernando Henrique Cardoso. Eu adoro ele, gosto muito dele. Sou de direita, mas tenho um carinho e uma admiração muito grande pelo Fernando Henrique Cardoso. É um homem sábio. Ele é um grande responsável por esse sucesso do Plano Real, com certeza. Ele, Itamar Franco, aquela equipe genial da economia naquela época, Gustavo Franco, entre outros, Marco Maciel, uma turma, um pessoal muito sábio. Fazem falta. Então eu não poderia deixar de passar por aqui, né, e comentar isso. E deixei anotado aqui também uma coisa bacana, que diz o seguinte: infelizmente, na atualidade não tem sido bem cuidado pela atual equipe econômica. Ainda assim, o legado do real é eterno e positivo por muito tempo ainda. Com fé em Deus, né? Com certeza. Deixei anotado isso. Importante, né? Acho importante. Anotei aqui também no tópico 3. Eu dividi por partes, né? Falei a primeira parte, segunda e vou para a terceira parte.
que diz o seguinte, que é sobre o tema do momento político atual. Péssimo, né? Péssimo. O momento político atual do Brasil não vai nada bem. Nada bem. Infelizmente. Para não me alongar muito nesse tema da política, porque me aborrece, me chateia. A última que eu fiquei sabendo que me entristeceu grandiosamente é a descriminalização da maconha. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? Essa droga aí não tem... Ninguém tem que portar isso. Entendeu? Ninguém. Isso é uma droga. Isso é nocivo. Isso é deletério. Entendeu? Para fins médicos é válido. Agora, poxa, para usos recreativos é palhaçada. Até o termo é uma palhaçada. Cheguei aqui num ponto que eu gosto. Esse trecho aqui ele é muito bonito. Ele foi reformado, porque a última vez que eu passei aqui, esses pilares estavam amassados. Ó, esse é um trecho muito bonito aqui, né? Olha só que maravilha. Mas aí é o que eu estava comentando a respeito dessa medida aí, dessa decisão lamentável do STF, que torna, né, a descriminalização torna-se ato ilícito. Em vez de se tornar crime, torna-se ato ilícito, né, administrativo. Aí eu escrevi o seguinte: cometendo o ato ilícito, quem comete esse ato, né, portando essa deletéria droga, a punição é advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimentos a cursos. Quer dizer, será que vai acontecer isso? É claro que não, é claro que não. A pena, eu vou tirar o óculos. Tirar o óculos aqui para falar melhor com vocês. Enfim, aí eu anotei mais um pouquinho sobre esse tema, que é em relação à votação. Foram favoráveis a descriminalizar essa droga o relator, né, o Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, né, tinha que ser, Rosa Weber, Dias Toffoli, Luiz Fux, quem diria, né, Luiz Fux, e a Carmen Lúcia. E foram contra, né, a descriminalização o Cristiano Zanin, o André Mendonça e o Nunes Marques. Quer dizer, foram os mais sensatos, né, nessa decisão. Não tenho dúvida. E eu anotei uma observação importante também dessa reportagem que eu li, que é o seguinte: o limite é de 40 gramas. Independentemente, podia ser 5 gramas. Não deveriam ter feito isso. Mas enfim, o limite é esse, né, de 40 gramas. Ou 6 plantas fêmeas para diferenciar usuários de traficantes. Lamentável, né? Uma vergonha isso. Enfim, vamos observando. Para finalizar, ainda falando do tema de música, quem eu notei também informações falando de aposentadoria, né, de encerrar a carreira, é o maestro João Carlos Martins, né, que está se preparando para encerrar a carreira, que inclusive completou 84 anos, né, agora dia 25 de junho, que maravilha. E vi também uma reportagem do Zeca Pagodinho, né, uma entrevista dele falando que vai se aposentar, né. Não sei se ele vai se aposentar dos palcos ou se é realmente aposentadoria, né, o tempo dele de carteira assinada, mas pelo que eu acredito deve ser em relação ao tempo de serviço dele prestado de carteira assinada, né, eu acho.
Tem um homem forte ainda, né? Jovem que nem ele. Não vai parar agora, né? Tá muito cedo ainda. E o artista, pessoas de grande importância, que nem ele, que nem o maestro João Carlos Martins também, que é um brasileiro memorável, né? Um seleto brasileiro do nosso país. Grande exemplo, um homem muito bem-fazejo. Pessoas assim não são eternas, né? O legado dessas pessoas é eterno, né? Geralmente artistas desse nível aí só se aposentam mesmo quando partem, né? Eu acredito muito nisso. É o que acontece, né? A espontaneidade, né? É o que é espontâneo, né? É o natural acontecer isso. Enfim, e o quinto e último tópico que eu ia comentar é a partida de 3 pessoas que me chamaram a atenção recentemente. O primeiro deles partiu no dia 19 de junho, foi o saudoso Christian, né? Grande Christian, grande cantor. Nasceu José Pereira da Silva Neto, né? Um grande brasileiro. Morreu novo, 67 anos. Não merecia ter o fim que teve, não. Infelizmente. Não merecia ter partido da forma que partiu, não. Deixou os filhos ainda jovens, esposa jovem. Uma pena. Eu fiquei muito comovido com essa notícia. Eu nem sabia que ele estava doente. Eu não sabia, não. Ele não aparentava, não. E dia 21, quem partiu aos 101 anos, né? E viveu maravilhosamente bem. Grande matriarca, Dona Celeste Arantes, né? Mãe do querido Pelé, né? Pois é, faleceu dia 21. Viveu 101 anos. Grande matriarca, grande brasileira também, era uma pessoa serena, né? Pelo que a gente via nas gravações com ela, muito especial mesmo. E dia 22 foi o querido Ronald Antonucci, né? Muito sábio também, muito talentoso. Ele faleceu com 82 anos. Pois é, eu me lembro que em 2014 tinha sido grande amigo dele, né? O irmão de uma parceria de muito tempo. O Márcio, né? O Márcio Antonucci, né? E agora dessa vez, esse ano, quem parte é o querido Ronald Antonucci. Uma pena mesmo, muito triste. Que Deus tenha misericórdia deles e acolha eles maravilhosamente bem no céu, né? E é isso, meus amigos, no mais é isso. Um abraço carinhoso para vocês, tá? Fiquem com Deus e vou continuar seguindo meu caminho aqui, terminando minha caminhada, fazendo minhas atividades físicas aqui, tá? Uma abençoada semana para todo mundo, ótimas atividades, que Deus abençoe e proteja de maneira grandiosa, poderosa e infinita cada um que está aí do outro lado, né? Cada vez mais e sempre. Beijo, um grande abraço. Valeu.